Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Mais uma live em horário de Brasília, 19h47, entrando ao vivo com vocês para tratarmos nesta live com uma conversa muito especial com a minha amiga Aline Lins sobre compensação tributária. Este que é um assunto de primeira mão de todo advogado tributarista, uma das maiores vertentes de trabalho hoje dos nossos amigos advogados tributaristas é a recuperação tributária. E vocês pediram, né? Escapa um pouco do nosso propósito aqui de discutir. Boa noite, Laura, boa noite a todos que vão entrando na nossa live. Muito legal termos todos vocês por aqui. E eu dizia que é muito... que é ligeiramente fora do meu propósito aqui, do meu escopo de trabalho, até mesmo da minha prática, né? A trabalhar com compensação tributária. E a compensação, inclusive hoje, está proibida de ser analisada em sede de embargos à execução fiscal. O STJ revisitando a sua jurisprudência, revisando o entendimento de repetitivo, acabou em sede de embargos de divergência acabou por solidificar o entendimento de que não é possível mais a compensação em sede de embargos à execução fiscal, o que me retira a competência para tratar dessas matérias lá no meu cotidiano de uma vara especializada em execuções fiscais. A Aline já solicitou, vou admiti-la aqui, que bom. Ótimo termos todos vocês, Juliano, Fernanda, Jussara, que sempre presente, né, Jussara? Não está aceitando este botãozinho aqui. Aqui. Aceitar. Ai, meu Deus, vou precisar da ajuda dos universitários. Aceitar. Agora vai. Oi, Oi, Aline! tudo bem? Desculpa, eu tava clicando no botão errado aqui. O pateta. Acontece. Ai, Aline, tudo ótimo contigo. Coisa boa te ter por aqui. Tudo bem. Hoje temos energia, né? Ô, Até ficar no bombando. escritório para hoje não correr risco algum. Hoje deu tudo Teve certo. aquele contratempo, né, da falta de energia elétrica, né? Que Sim, ainda não inventamos aqui um sucedâneo da energia elétrica para as nossas transmissões, né? exato. Eu até pensei, bateria talvez eu tenha, né? Mas como que o povo vai me ver no escuro? Então, Ah, é verdade, era escuro. aquele dia realmente não tinha que fazer, né? Sem Mas problema deu nenhum. tudo certo. Cá Eu, estamos. Isso aí eu aproveitei aquele horário que eu tinha reservado e aí acabei tratando de um outro assunto, aí resolvendo dúvidas, perguntas dos seguidores. Até foi assim, eu consegui aproveitar o tempo. Lamentamos a tua ausência, né? Injustificada, plenamente justificada por esse infortúnio. Quero te agradecer mais uma vez, né? Já te agradeci em privado, mas mais uma vez agora em público para ficar registrado a tua disponibilidade, estar aqui com a gente, é uma segunda data, tratar desse assunto que eu comentava com o pessoal que hoje a recuperação tributária é dos principais trabalhos que o advogado tributarista acaba oferecendo, trabalhando, enfim, é uma vertente, né, do advogado tributarista muito presente que, na verdade, até escapa um pouco dos meus limites aqui, do meu propósito do execução fiscal em curso, que é tratar da execução fiscal, que é um outro lado, né? Mas eu combinava com eles, eu quero só resgatar uma informação lá do Tax Day. Eu comentava com eles que a compensação ela acabou sendo subtraída do espectro de matérias possíveis nos embargos de devedor, porque o parágrafo 3º do artigo 16 da nossa lei de execuções, o STJ acabou reinterpretando a sua jurisprudência já solidificada na antiga para dizer que este parágrafo realmente veda por completo a discussão sobre compensação em sede de embargos. E aí no Tax Day eu dei um caminho das pedras, eu dei uma solução ninja, assim, que nunca ninguém ouviu falar, e eu acabei proclamando num determinado processo lá, acabei me utilizando, mas eu compartilhei com os amigos lá do Tax Day de umas soluções assim que é pensando fora da caixa, né? Pensando fora da caixa, buscando soluções, tudo para gerar resultado, para gerar valor, para solucionar os problemas de uma forma que eu entendo que sejam mais construtivas, né, essas formas. Então, o Tax Day foi um laboratório assim, de ideias, né? E pelo que eu recebo de feedback do pessoal, realmente frutificaram, né? Que para quem não sabe, a Aline é uma das responsáveis, uma das idealizadoras, né? Das cabeças pensantes lá do Tax Day, um evento maravilhoso
E eu quero me inscrever pro próximo, Aline, eu quero... Olha, que o pessoal já está colocando a pressão aqui, né? Tanto o pessoal fica me mandando para a Thalita, quando que vai ser o próximo, faz mais um esse ano, mas calma que a gente está organizando tudo, porque, gente, olha, organizar um evento daquele, eu falei pro pessoal, quem estava lá ouviu, né? Eu falei, cara, se aquele evento não desse certo, eu e a Thalita, a gente já podia casar, porque foi nível casamento, né? O evento. Eu vi, foi. Você Foi tava um lá, negócio você viu. fantástico. Assim, ó, Então, assim, pessoal, é nesse quem nível. não esteve, quem não viu a transmissão, quem não estava inscrito, assim, ó, vocês não têm ideia do nível de disrupção de ideias, de caldeirão, assim, de hot seat, assim, explodindo, realmente explodindo as cabeças, pensando o trabalho no direito tributário com vários vieses, com várias possibilidades, vários mercados a serem explorados. E eu achei fantástico que ele escapou daquele formato tradicional e era realmente uma coisa bem disruptiva. Assim, que a gente que é do direito acaba sendo uma coisa muito formal, muito, né? Muito Aquele mais do concreto, mesmo. né? Aquela coisa bem É, massiva, né? Aquela é teoria massa. cansativo. E ali não, eram ideias, propostas de trabalho, abordagens. Olha, recomendo fortemente. Eu fiquei encantado com o evento, é de encher os olhos. Vocês duas estão de parabéns. Acho que o Dimas respingou nele também, né? Algumas tarefas. Ah, o Dimas foi por osmose, né? O Dimas, Foi. ele não teve muita escolha, ele só foi. Não. Só foi, mas eu percebi que as cabeças pensantes, né, claro, eram as tuas, a tua e a da Thalita, né? Parabenizo mais uma vez vocês pelo evento, fantástico. Obrigada. E eu adorei ter participado. E foi esse exercício realmente de busca de soluções que a gente usualmente não alcançaria, né? Sim. Então, é um evento que vem frutificando. E aí, então, a propósito da compensação, eu elucubrei lá umas ideias, repercuti uma sentença em específico lá, a minha, sem entrar nas minúcias do caso, mas enfim, a ideia, né, do que estava por trás. E a compensação, então, é uma das coisas que estão na crista da onda, né? A gente estuda a compensação como uma ferramenta de recuperação do crédito, mas como uma forma de evitar ter que pagar e depois entrar com uma repetitória, né? Aquela coisa mais tradicional que a gente estuda na faculdade. E hoje a compensação, a recuperação de créditos é um mercado exuberante aí. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, até para o pessoal ser antenado dessa possibilidade de Ah, atuar, né? com certeza. Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui com você, com o seu público, compartilhando um pouquinho do que eu sei. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, que seja a primeira de muitas, né? Com Deixo aqui também o certeza. meu convite para que todos estejam no próximo Tax Day, né? Realmente é um evento diferenciado dentro da área tributária, né? Ganhou o nome aí como o maior evento de empreendedorismo tributário. Então, Isso. temos muitas edições pela frente, muita coisa nova por vir e, né, inevitável a gente não ter falado lá no Tax Day já sobre créditos tributários, né, como que funcionam as compensações, inclusive, como você bem trouxe aqui, né, essa questão ela está na crista da onda, né, porque dentro do tributário a gente tem tanto o contencioso quanto o consultivo, né? E a gente sabe que o contencioso muitas vezes requer que a demanda chegue até nós, né? Geralmente é aquele cliente que está com a corda no pescoço, está no meio do fogo e precisa da nossa ajuda. E já o consultivo, ele possibilita que a gente tenha uma prospecção um pouco diferente, né? Onde a gente consegue ir até o cliente e levar até oportunidades, né? Então a gente sai daquela conversa dos riscos, do caos, né, que o cliente pode estar vivendo ali, e a gente começa a levar algumas oportunidades. Então, quando a gente fala de créditos tributários, né, recuperação de créditos tributários na via administrativa, isso ganhou, né, muita força, principalmente com a pandemia, né, que foi quando as empresas foram fortemente afetadas aí pela crise. Muita empresa não tinha dinheiro nem para pagar mais os funcionários, né, já pensando em falência, em fechar o negócio. E a recuperação de créditos tributários veio com tudo, né? Era aquele serviço que muitos empresários ficavam, depois eu vejo, né? Depois você me fala, agora não, meu contador deve estar vendo isso, não é do meu interesse.
E aí, com a pandemia, veio com tudo. Foi o momento que as empresas falaram, não, peraí, me explica melhor como que era aquele negócio lá que você tinha falado. Como que funciona, né? Em quanto tempo que eu vou conseguir esse dinheiro? Então, começou a ter mais importância, né? Ainda temos esse reflexo, então ainda a gente tem uma demanda muito grande de recuperação tributária que vem acontecendo, e eu faço isso todos os dias, né? Então posso dizer aqui com bastante propriedade. Mas eu até separei aqui uma pequena pauta, Thiago, se você me permite, Ótimo. para a gente começar do começo mesmo, assim, explicando como que surge um crédito tributário, né? Esses aqui que nós estamos falando, na via administrativa, como que acontece e por que esse crédito surge. Então, eu queria começar daí. Claro. Aline, a especialista aqui é tu nesse assunto, né? Contribui com o meu povo aí, porque eu tenho certeza que eles vão aproveitar bastante. Vocês viram que eu chamei realmente alguém qualificado, né? Sim. Nada melhor que a Aline para trazer desse mercado aí pra gente. Por favor, Aline, o espaço é teu, fica à vontade. Então, vamos lá. Então, bora. Então, é o seguinte, né? Quando a gente fala de recuperação de créditos tributários, o que acontece? Muitas pessoas, muitos profissionais até ficam naquela dúvida do porquê existe esse crédito, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa está pagando impostos indevidamente? Quer dizer que o contador está fazendo errado? E até o próprio empresário traz esses questionamentos quando a gente vai fazer a prospecção. Porque ele vai falar, poxa, legal, você está me falando que eu posso ter aqui um valor a recuperar, um valor expressivo, um valor que vai vir atualizado, direto na minha conta, ou eu posso utilizar para compensar com outros tributos. Mas por quê? Por que eu tenho esse crédito? Meu contador está fazendo o trabalho dele de forma errada? Né? Como que isso acontece? Então, eu vivi, né, uma experiência muito interessante na minha carreira. Então, eu trabalhei por 7 anos na área fiscal, que está muito atrelada à contabilidade. Então, a área fiscal ela é responsável por fazer toda a apuração dos tributos, a elaboração dos SPEDs, né, que é obrigação acessória, a transmissão, a gente que faz a geração da guia para pagamento. E foi muito interessante eu ter essa experiência, porque a gente vive o outro lado e a gente começa a entender algumas coisas. Então, o primeiro ponto que a gente não pode deixar de falar aqui é a complexidade que existe dentro da área tributária. Então, no universo, né, da nossa legislação tributária aqui, a gente tem milhares e milhares de regras tributárias que a gente pode aplicar dentro de uma empresa, né? Então, pensem ainda as maiores empresas aí, uma Nestlé, uma Coca-Cola, uma Colgate, né? Quantas regras tributárias a gente precisa analisar dentro das operações dessa empresa? E a gente precisa lembrar também que essas regras mudam com muita frequência. Então, todos os dias, né, a gente tem atualizações ali, às vezes de alíquota de ICMS, alíquota de IPI, né? A gente teve aí o caso do IPI recentemente, que foi o maior alvoroço aí nas empresas. Então, tudo isso conta, né? Tudo isso acaba refletindo no dia a dia de quem faz essa atividade. E aí, o que acontece? Além dessa complexidade, a gente tem prazos curtíssimos, né, para fazer tudo isso. Então, pensem numa Coca-Cola da vida, né? Ela acabou aí o mês de maio, por exemplo, e ela vai começar a apurar os seus tributos. Então, ela vai começar a apurar tudo que ela, né, realizou ali no mês de maio e que ela precisa pagar agora em junho. Então, ela vai apurar o ICMS, PIS, COFINS, né, imposto de renda, se for o caso, IPI e tudo mais. Isso acontece dentro de um prazo muito pequeno, né? Então, em alguns estados, por exemplo, o ICMS vence dia 9 do mês subsequente. Se a gente for contar com finais de semana, feriados e tudo mais, às vezes as empresas têm 4, 5 dias para fazer essa análise de toda a operação dela, milhares e milhares de notas fiscais, para ela pagar no dia 9. Nesse mês subsequente, ela ainda tem que transmitir todas as obrigações acessórias, gerar todas as guias para pagamento. Então, a gente está falando de um prazo muito curto para a gente conseguir ter uma análise muito consistente das operações que a empresa praticou. E aí, não tem como, então no mês que vem a empresa vai ver. Não, não dá, porque no próximo mês é a mesma rotina.
Então, Uhum. como eu trabalhei com essa rotina fiscal, isso foi muito importante para eu entender como que isso funcionava. Né? Até hoje, quando eu vou prospectar a recuperação de créditos, eu explico isso para o empresário, porque o empresário não tem a menor noção de como isso funciona. Né? Então, ele contrata o contador, até lá no Tax Day eu falei, né? Existe a expectativa e a realidade. Ele Uhum. acha que o contador está vendo tudo, que o contador está fazendo uma análise super detalhada das operações dele. E não é que ele não está fazendo por má vontade, mas é porque o prazo que ele tem para cumprir ali o escopo de trabalho dele é muito curto, não tem como ele ver tudo isso. Não tem como todo mês ele verificar se todas as regrinhas foram cumpridas, se aquele cliente aproveitou todos os créditos que ele poderia, né? Se ele de fato ali escriturou todas as notas, né, que dão direito a crédito, e por aí vai. Por isso que nós, tributaristas, né, e esse trabalho pode ser feito por advogados, por contadores, inclusive, nós vamos lá, revisamos toda a operação do cliente e identificamos créditos, né? Eu falo, é muito difícil a gente fazer essa revisão e não identificar nada, justamente por essa Interessante. complexidade. Né? Justamente porque todas as empresas, mesmo a empresa do Simples Nacional, ela lida com essa complexidade na operação dela. Então, acaba que todas as empresas, quando a gente observa um cenário de 5 anos, muito provavelmente terão oportunidades de créditos. Tá? Hum. Então, em linhas gerais, né, esse é o motivo das empresas terem créditos a recuperar. Então, uma legislação complexa, prazos curtos a serem cumpridos, e aí quando a gente começa a revisar, né, essas operações, tudo que aconteceu aí no passado recente, digamos, né, nos últimos 5 anos, a gente começa a perceber que algumas coisas passaram ali e a empresa, de fato, acabou pagando mais impostos do que ela deveria. E aí é esse valor que a gente recupera. Então, acho que é Sim, importante a gente começar daqui, né, Thiago? Porque claro. acho que muitas pessoas, principalmente para quem não trabalha com recuperação, esse é o primeiro questionamento que eu sempre recebo. Mas peraí, mas por quê? Pagou errado, né? Por que está pagando mais? O que está acontecendo, né? Como que a empresa todo mês paga tributos a maior? Então, acho que é um ponto interessante para a gente tratar aqui. E aí, Seguramente ela não vai pagar a mais por a livre vontade, por uma benemerência, é porque realmente é difícil se manter conforme, né? É muito uhum, difícil se manter a conformidade tributária dada a complexidade. A gente sabe, né, dos estudos que mostram que a vida do empresário, do empreendedor no Brasil é das mais complexas, porque para manter-se regular é muito custoso. Só para manter somente o que o fisco exige já é muito custoso, trabalhoso, tem que ter departamento, tem que ter uma assessoria profissional, técnica, realmente competente. Por quê? O que é pago ou declarado a menor é problema, e o que é uhum, pago, declarado ou a maior, ou por erro, enfim, com algum recolhimento a mais, também é, e aí a legalidade acaba sendo esse divisor, esse fiel da balança, né? é. Nem mais nem menos, mas o que é exatamente o devido, e aí tem um campo de trabalho que se mostra, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, né, eu faço um trabalho aqui de auditoria mensal para um cliente, ele é um comércio varejista. Ele tem cerca de 20 lojas, assim, mas uma movimentação muito grande. Eles vendem cerca de Sim. 40 milhões por mês, então, Nossa, gritante. bastante. Para você ter uma ideia, como que funciona? Eles cumprem esses prazos, né? Então vai lá, transmite o SPED, paga o ICMS, PIS, COFINS, enfim. E aí no mês seguinte eu começo a revisar tudo que foi feito. Então é um Aham. trabalho que não tem fim. Então a gente está sempre revisando para ver se realmente todas essas regras foram observadas. E também, como eu falei, né, a legislação tributária atualiza muito. Então não Claro. é só observar se, né, o preto no branco ali foi feito, mas se essas atualizações também foram cumpridas. Então, dentro do consultivo, a gente tem também um leque de possibilidades de trabalho muito grande, né? As empresas realmente precisam desse braço. Então, por isso que a gente costuma falar, olha, esse trabalho entre contador e o tributarista, né, que via de regra pode ser o advogado ali, é muito essencial, né, para que a gente consiga certificar exatamente disso que você falou, que não está pagando nem menos,
e nem mais, né? Que está ali na conformidade. Então, é um trabalho bem interessante também que a gente pode oferecer nesse sentido. Deixa eu fazer uma brincadeira para quebrar um pouco da seriedade aí, porque teve uma vez, há muito tempo no tribunal, teve um advogado, ele era um auditor fiscal da Receita Federal, recentemente aposentado, estava advogando no tributário, e ele Uhum. brincou com a gente lá, a gente estava assistindo uma palestra dele, um curso no tribunal, e ele disse: advogado tributarista não morre de fome no Brasil, porque é inesgotável. É E inesgotável. cada vez mais eu vejo que ele tinha razão, porque a cada pouco vem uma novidade. Os honorários que o STJ jogou recentemente. Cada pouco um ciclo de teses, de coisas que acontecem. Agora esse mercado, que é um mercado, vamos dizer assim, tão exuberante, ele é relativamente novo, né? Até não tinha me flagrado dessa situação, dessa nossa crise que é recente, né? E que se renova agora com outros infortúnios exteriores que impactam o combustível, que impacta a inflação, que impacta, sim, fenômenos que acabam gerando esse mercado. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí voltei naquela piada dele, que ele falava rindo, porque ele estava assim, estava em franca ascensão profissional. Advogado tributarista não morre de fome, porque sempre tem mercado, sempre tem coisa nova para trabalhar, né? Mas e assim, Thiago, a gente fica tão. É que assim, a gente está tão inserido nesse mundo, né, que a gente trata algumas coisas com normalidade. Mas para você ter uma ideia, quando eu comecei minha carreira, né, eu trabalhei em uma grande multinacional aqui em São Paulo, e é uma multinacional, né, espanhola. Então a sede fica lá na Uhum. Espanha. E aí eu lembro que a cada fechamento de trimestre, assim, ou falando português, claro, o pau fechava. Porque o que que acontecia? Aqui no Brasil, a área tributária tinha cerca de 150 profissionais trabalhando na empresa, tá? Nossa, é uma empresa à parte. Era uma empresa à parte, contando com toda essa parte de apuração que eu falei, essa parte fiscal, planejamento tributário, contencioso, consultivo, tudo, tá? 150. Lá na Espanha, a operação era maior e tinha 5 profissionais na área tributária. Então, Nossa senhora, que discrepância. para explicar, né? Para justificar isso a todo momento. E cada vez mais, eu lembro que eu trabalhei nessa empresa justamente na época que surgiram os SPEDs, né? Que começou a se tornar tudo eletrônico. E aí foi muito pior, porque as empresas precisaram investir muito nisso, né? Investir em sistema, em software, em pessoas, em tudo. E eu lembro que assim era muito difícil eles entenderem, né, essa complexidade. Então, que nem eu falei, a gente que está aqui, está inserido nesse mundo, a gente trata isso com normalidade, mas não é normal, né? A gente está Não, falando de uma das legislações mais complexas do mundo. E é aí que as coisas começam a acontecer. com Inclusive, certeza. né, onde acontecem os créditos, como eu falei. Então, dentro, né, dessas análises, a gente começa a perceber algumas situações que as empresas acabaram deixando passar ali e pagaram mais impostos do que deveria. Então, vou dar um exemplo aqui prático, né, para ficar mais ilustrativo, talvez. Se a gente pensar, por exemplo, em uma indústria, né? Então, uma indústria, ela compra ali vários insumos para produzir o seu produto. Sobre esses insumos, ela pode aproveitar, né, o crédito, o valor do imposto que foi destacado pelo fornecedor para abater o seu imposto que será devido na sua venda, né? O que a gente chama de não cumulatividade. Então, é justamente essa análise que a gente faz. Espera aí, deixa eu pegar aqui todos os insumos que essa empresa comprou, deixa eu ver se ela aproveitou todos os créditos. Então, é uma análise bem minuciosa, bem criteriosa que precisa ser feita, né? Precisa entender bastante dos documentos fiscais para a gente conseguir fazer, mas é por esse caminho, tá? Então, para quem não Uhum. compreendeu muito bem como que é a dinâmica da coisa, é por aí que funciona. E aí a gente começa, então, a constituir créditos, que são esses pagamentos indevidos ou a maior que as empresas fizeram. E começa aquele cenário de utilização desse crédito. Então, a partir do Uhum. momento que eu constituí, né, que eu identifiquei esse crédito, eu posso utilizá-lo de algumas formas. Mas óbvio, né, que a nossa legislação é complexa e não é tão simples quanto parece. Porque aí a Claro. gente começa a entrar em vários caminhos nebulosos, né? Então, a gente, por exemplo,
ICMS funciona de uma forma, PIS e COFINS funciona de outra forma, o IPI também funciona de outra forma. Então, por isso que a gente fala que quem quer trabalhar com recuperação de créditos tem que ter uma base, né, uma base técnica desses tributos bem consistente. Porque para cada um funciona de uma forma diferente. E a gente precisa lembrar, né, que na operação de uma empresa, na venda de um produto ou de um serviço, vai incidir diversos desses tributos. Então, vai incidir numa mesma operação ICMS, PIS, COFINS, IPI. E para cada um deles, a compensação administrativa funciona de uma forma diferente. Então, é um trabalho complexo, né? Não tem como a gente falar que, por exemplo, dentro do contencioso, né, a gente tem aí algumas peças, digamos, e a gente consegue seguir esse caminho. Óbvio que cada caso tem a sua complexidade, mas dentro do consultivo isso já muda bastante o cenário, né? Então, a gente precisa realmente fazer uma análise bem criteriosa, por item, né? Como eu falei, vamos pegar todos os insumos que essa empresa compra e entender como que cada um é tratado aqui dentro das regras fiscais. Então, é complexo, precisa ser um profissional, né? Eu falo que a soft skill para um profissional que quer trabalhar com recuperação de crédito é ele ser muito observador e muito analítico, né? Porque isso é o que puxa dentro do trabalho. E aí começa, né, a complexidade e tudo mais. E uma coisa também que eu gostaria de lembrar aqui, que eu coloquei na pauta para falar para o pessoal, é que pode acontecer também, né, que algumas decisões dos tribunais se tornem, em algum momento, créditos tributários até na via administrativa. É verdade. E foi o que aconteceu com a nossa querida tese do século, né? A queridíssima. Então, a exclusão do CMS da base de PIS e COFINS é um exemplo, né? Então, foi uma discussão que nasceu lá no judiciário, né? Há 20 e poucos anos atrás, e que hoje se tornou um crédito que a gente pode aproveitar na via administrativa. Então, o contribuinte não precisa mais ingressar com medida judicial, né? Não precisa mais percorrer por esse caminho. Então, ele já pode, na via administrativa, um caminho mais simples, mais rápido, mais barato, inclusive, aproveitar esse tipo de crédito. Então, por isso que aquele profissional que está trabalhando com recuperação tributária, ele precisa se atualizar de todas as formas, né? Ele não pode se fechar ali no mundinho da escrita fiscal e acabou. Não, ele tem que ficar de olho o que está acontecendo nos tribunais, se tem alguma tese que está sendo julgada, como que aquilo pode impactar, né, o trabalho que ele está fazendo. Então, acho que isso também é bem importante a gente trazer aqui, né? Com certeza. Esse porque tem efeito vinculante, né, essa decisão do Supremo, e por isso você pode ser aplicada independentemente de ação judicial, claro, desde, acho que é 15 de maio, 15 de março, 17 de março de 2017? Isso aí, 15 de março. 15 de março de 2017 para frente, né, os créditos. Ressalvado quem tinha ação judicial anterior, que vai pegar 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação judicial, né? Quem não teve, pelo menos a partir de março de 2017, já é bem interessante, né? E está dentro do período aí da prescrição, ó. Até agora já tá em junho, né? Mas na verdade, já perdemos alguns meses aí, né? perdemos uns meses. Não aproveitou, viu? Muita empresa ainda não aproveitou esse crédito. Isso aí é bem interessante. Lá o pessoal discutiu bastante no TechZ, até onde eu pude acompanhar, depois tinha um voo, mas aproveitou bastante essa possibilidade de recuperação desses créditos como uma forma de dar um gás na empresa, né? Porque foram valores que foram pagos e pode, assim... E ali, assim, numa empresa, o que seria possível em termos de... Tem como estimar, assim, alguma perspectiva para dar uma coisa prática, assim? Quanto do que foi pago se consegue buscar? Tem um tipo de cálculo, uma estimativa? Nessa questão da exclusão, né, do ICMS, uma conta de pão, né, que a gente Sim, faz. conta de padaria, assim, em cima da perna. De padaria mesmo. O que acontece? A gente pega ali todo o recolhimento que houve de PIS e COFINS e a gente acaba, né, estimando através da alíquota básica de ICMS. Então, vamos supor, né, que a empresa recolheu ali R$ 1 milhão de PIS e COFINS nesse período, né, de 17 para cá.
E aí a gente aplica ali 12 ou 18%. Eu costumo aplicar 12 para ser mais conservador, né? Mais Porque pode ter conservador, né, claro. algumas alíquotas diferentes. E a gente pega esse valor, 12% sobre o que ele recolheu, e é praticamente ali o que ele vai ter a recuperar, tá? Mas é conta bem de padaria mesmo, tá? Sim, é só para ter uma Bem ideia, né? Então, complicado. 12% do que foi pago de PIS e COFINS. Isso aí. Isso é a conta que eu levo quando eu vou fazer a prospecção, por exemplo, né? Então, o cliente fala assim, Claro. ah, tá, legal. Só que eu até falo, né? Quando a gente vai prospectar cliente de recuperação de crédito, o cliente ele quer saber exatamente isso, quanto, né? É, De quanto que a gente está falando? Quanto você vai me trazer aqui de resultado? E aí eu falo sim. exatamente isso, ó. Quanto você paga mais ou menos de PIS e COFINS por mês? Ah, eu pago tanto. Ah, então nos últimos 60 meses você pagou tanto, a gente vai aplicar aqui essa alíquota de ICMS e vai chegar no valor estimado. Né? Então, é aquela conta por cima só para chamar a atenção do cliente, né? Só para ele Claro. ter uma ideia, mas a gente pode seguir por esse caminho. Precisa olhar lá, né, a documentação, enfim, para dar uma. Até para ter uma projeção um pouco mais aproximada, né? Mas é um Uhum, valor considerável, né? exatamente. 12% de todos, dos últimos 5 anos, acaba dando um bom valor, assim, né? Eu fiz, inclusive, um cálculo hoje aqui de uma indústria e só disso, só de exclusão do CMS à base de PIS/COFINS, deu R$ 500 mil. Então, Olha só. é um valor considerável, né? Mas Sim, assim, já tive outros casos, né, de outros clientes que a gente está falando aí de milhões, né? Então, é sim, sim. muito, tá? E aí, E, Thiago, claro. é importante, né, a gente ter essa noção que eu falei, né, das teses que estão acontecendo, os julgamentos, e aí também como trazer isso para o administrativo, porque a partir do momento que uma tese é julgada, então, por exemplo, eu tive lá o trânsito em julgado de uma ação da exclusão do CMS da base de PIS e COFINS. Legal, como que eu vou operacionalizar isso? Como que eu trago esse dinheiro para dentro da minha empresa para eu utilizar? Né? Uhum. Então, isso também é um ponto importante para os profissionais que atuam no consultivo, que é o como trazer o dinheiro para dentro de casa. Quando teve, né, o julgamento, até a modulação dos efeitos da exclusão do CMS, isso foi algo muito falado. Né? Então, muitos advogados levavam esse trabalho, levavam a tese, né, ingressaram com a medida judicial. E quando chegava no final, então tive o trânsito em julgado, muitos advogados chegavam e falavam assim: olha, agora você vê com o seu contador, ele que vai fazer a conta para você. E na cabeça do contador é o seguinte, cara, você vendeu esse trabalho. Agora você vai me dar um trabalho e eu vou trabalhar de graça para você. Né? Que é a Sim, pior parte do trabalho, que é operacionalizar, onde pode ter até o risco, né, de questionamento da receita, a depender do pois cálculo é. que você fizer. Então, você vai me trazer um trabalho, agora eu vou ter que trabalhar de graça, porque você não vai me dar parte dos seus honorários. Como que isso vai ficar? E foi legal isso acontecer, porque foi onde muitos profissionais começaram a falar assim: peraí, acho que eu preciso aprofundar um pouco mais o meu conhecimento e entregar um trabalho mais completo para o meu cliente. Né? Aprender a fazer o cálculo, aprender a analisar a documentação e levar isso de uma forma mais completa. Porque, por exemplo, quando a gente tem um crédito, né, que ele é oriundo de uma decisão judicial, o aproveitamento dele acontece de uma forma diferente. Então, a gente tem uma instrução normativa, né? Que o Ander está falando aqui, saber operar e operacionalizar, É, saber colocar isso em prática. Então, a gente tem a instrução normativa, que é a 2055 de 2021, que traz, né, todos esses procedimentos, inclusive quando eu tenho uma decisão judicial com trânsito em julgado. Então, lá traz todo o passo a passo, né, de como que eu vou pedir esse crédito lá na Receita Federal, que é totalmente diferente de quando eu não tenho uma decisão com trânsito em julgado. Então, é importante também ter o conhecimento disso, né? Saber como claro. levar para o dia a dia. E N2055 tem que estudar bem isso aí, né? Sim, na verdade, até o convite dessa live surgiu porque eu acredito que alguém te questionou sobre SN, né? E eu acho que Eu você me acho que foi marcou, lá atrás, é. que eu me Aham, lembro que você me marcou nesse history, e aí isso. tô daí. Então, a SN, ela é muito, muito importante para quem trabalha com recuperação de créditos, porque ela trata, né, dos procedimentos e das possibilidades
de ressarcimento, compensação, restituição de todos os tributos federais, né? Então, Sim. ICS, PIS, COFINS, está tudo lá. E a leitura é fundamental, né? A leitura não, é o estudo mesmo. O estudo mesmo. Como eu falei, dentro desse universo, né, do crédito tributário, cada tributo funciona de uma forma. Então, vocês vão ver que apesar do IPI, PIS e COFINS, né, serem tributos ali federais, cada um funciona de uma forma. Então, SN, eu falo que é, assim, ferramenta obrigatória de quem trabalha com recuperação tributária. Tem que ter ela ali do lado para auxiliar nos trabalhos. Sim. O pessoal está falando. Contador Rodrigo, empresa que vende produto adquirido mediante pagamento do ICMS por substituição tributária e assim vende sem ICMS, pode usufruir dessa tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? Se ele vende sem ICMS, não, né? Porque o próprio Sim. Supremo definiu que o ICMS é aquele destacado na nota de saída, né? Então, a Uhum. gente tem ainda a tese, né, da exclusão, na verdade, do ST, da base de cálculo de PIS e COFINS, mas também ainda está pendente, né? Ela não foi julgada. Então, é um Sim. crédito aí que requer medida judicial. Então, a gente não consegue aproveitar dessa forma. Pode tentar por ação judicial daí, né? Exatamente. Então, esse universo ele é realmente muito complexo, né? E requer que o profissional ele tenha diversos conhecimentos em relação a tudo isso, porque, como a gente falou aqui, esse crédito é possível? É, mas esse precisa ser judicializado, então a gente precisa entrar com a medida judicial. Esse aqui já pode ser pela via administrativa, né? Então, a exclusão do ICMS próprio, via administrativa. Então, por isso que eu falei, o profissional que quer trabalhar com recuperação tributária, ele tem que estar muito atualizado, não só nessa esfera administrativa, mas o que está vindo também lá do judiciário. Porque o que dá para compensar esse crédito do contribuinte, esse débito, quando ele é líquido e certo, né? Quando não é mais passível de, né? A gente tem uma segurança quase absoluta, porque a exclusão desse mês da base de cálculo, isso aí é absoluto, não tem como discutir mais, né? O que Exato, é possível discutir se aquele valor, a casa da vírgula, se é 10 ou se é 15, isso na prática, daí, claro, vai do conhecimento, da habilidade, da expertise do profissional para produzir a compensação da forma mais segura possível, né? Evitando, né, novos riscos tributários, né? exatamente, é isso mesmo. E aí, essa parte, né, quando a gente chega na compensação, é uma parte que o profissional que trabalha com isso, ele precisa, inclusive, ser muito estratégico, né? Eu costumo falar. Claro. A forma de utilização do crédito pode impactar, na verdade, totalmente o resultado da empresa. Então, o primeiro ponto, né? Um exemplo, né? A exclusão do ICMS à base de PIS e COFINS. Então, quando a gente fala desse crédito, a gente está falando, né, de algo que está aumentando ali o ativo da empresa. Na hora que eu levo esse crédito lá para as demonstrações contábeis da empresa, está aumentando ali o seu ativo. Isso significa, né, que quando eu for fazer a minha apuração de imposto de renda e de contribuição social, eu vou ter ali, pode ser que o meu resultado, né, o resultado que eu vou ter desse cálculo com a inclusão desse crédito no meu ativo, pode ser que eu tenha um saldo a pagar. E isso também Uhum. é objeto de muita discussão, né? Porque a legislação fala o quê? Que eu preciso, né, levar lá para minha contabilidade, eu preciso levar lá para as minhas demonstrações contábeis o meu crédito no momento do trânsito em julgado. Então, Uhum. apurei lá R$ 1 milhão de crédito de PIS e COFINS. Nesse Uhum. momento, eu já devo levar, né, para as minhas demonstrações contábeis e isso pode me gerar outros tributos a recolher. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque você recupera É, de um lado, mas vai ter que pagar do outro. E aí, às vezes, você pode utilizar até esse mesmo crédito para pagar esse débito que foi gerado. Mas são coisas que precisam ser pensadas. Tiveram empresas, por exemplo, que fizeram o quê? Entraram com outra medida judicial, né, questionando se elas poderiam reconhecer esse valor na contabilidade à medida que fosse compensado. Então, ao invés de eu ir lá hum, e reconhecer 1 milhão de uma vez, poxa, peraí, eu posso ir lá e reconhecer 100 mil por mês? Então, é uma possibilidade.
Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse trabalho e o profissional que trabalha com isso, ele precisa ter uma visão bem 360, assim, da empresa mesmo, para ele entender, né, os respingos que isso pode gerar. Então, peraí, eu estou Claro. apurando crédito aqui, mas isso pode refletir ali. Né? Hoje a gente tem a possibilidade de compensar alguns tributos federais com o INSS, por exemplo, que isso Sim, ajuda muitas empresas, né? O que a gente chama de compensação cruzada. E por aí vai. Então, essa implementação, né, da compensação administrativa tem que ter essa estratégia junto com a empresa. Peraí, o que é melhor a gente compensar, né? Quais são os débitos que você tem? Quanto que você tem aí de folha? Peraí, se a gente pegar agora esse crédito aqui dessa tese e jogar lá no seu balancete, você vai ter imposto de renda a recolher. Então, são cuidados importantes, né? Então, claro, fala de compensação administrativa, tem muitos reflexos que a gente pode ver nessa história. claro. Daí que fica assim, né? Já além da necessidade da gente estudar, esta grande oportunidade, assim, me parece que que eu sempre falo para o meu pessoal que a execução fiscal acaba sendo uma porta de acesso, assim, uma porta de Sim, entrada para a sim. advocacia tributária, e porque um processo de execução acaba sendo um escritório, porque uma coisa leva a outra, né? A gente puxa um fio do novelo, acaba desnosando mais uma série de coisas. E quando o profissional tem as ferramentas assim aptas a solucionar o problema e dar uma resposta, dar uma solução geral, um resultado desejado dentro das regras do jogo, acaba que os problemas vão sendo trazidos para aconselhamento, né? O profissional vai. E aí, se ele desejar trabalhar ou no mais no contencioso, ou na parte da discussão no processo administrativo, lá na defesa administrativa, ou justamente nesse consultivo, né? No planejamento tributário, são tantos vieses, tem tantos mercados que se pode percorrer, né? Mas a execução acaba sendo uma porta de entrada e com uma barreira não tão alta de acesso, porque tem muito processo, assim como tem a da recuperação tributária, né? Tem muita matéria e são conhecimentos chave, assim, estratégicos, e aí quem quiser pode, dali para diante, olha, vou trabalhar mais com isso aqui, posso trabalhar mais com aquilo lá. Mas o que eu costumo dizer é que todo mundo tem que conhecer um pouquinho disso aí, né? Tanto da Exato. recuperação quanto do meu universo e da execução também, que é muito importante. É Porque verdade. senão a gente vai se ver lá, né? Tudo que dá errado. Tudo que dá errado em tudo que É é errado, lugar encontra alguma vai. hora, né? Para, para lá comigo. O que eu sempre falo, Thiago, é assim, área tributária, né? Eu até estava falando isso para uns mentorados meus esses dias. Dentro da área tributária, eu tenho uma frase de conforto, né? Porque quem está começando na área tem aquele desespero de caramba, é muita coisa, é muita informação, né? Muitas regras, muitas exceções. Meu Deus, como que eu vou ser um profissional bom dentro do tributário? E eu falo que a minha frase de conforto é fica tranquilo, porque eu tô aqui há 14 anos e eu também não sei tudo, né? Então, É, todo claro. dia a gente aprende uma coisa nova. Então, por exemplo, Claro. execução fiscal, eu sei o básico. Por quê? Porque eu posso lidar com essa situação dentro de um cliente. Então, por exemplo, chegou aqui um caso de execução fiscal, enfim, eu tenho parceiros que atuam comigo, mas eu sei o básico para lidar com o cliente dentro da prospecção. E é o que eu falo para todo mundo: você não precisa saber tudo, né? Você vai se especializar em alguma área, então, vamos especializar em execução, vamos especializar em recuperação de créditos, tudo bem. Mas você precisa entender, né, como que todos esses serviços funcionam, porque a partir do momento que a gente abre a porta de um cliente, a gente tem que aproveitar tudo que tem lá dentro. E a gente Claro. pode perceber, né, que dentro da advocacia, o perfil do próprio profissional mudou nos últimos anos. Então, eu vejo que lá atrás, antigamente, a gente tinha aquele advogado que era advogado da família, né? Ele praticamente fazia tudo. Depois a gente veio segmentando mais, mas tivemos muitos profissionais que começaram a atuar de forma massificada, em várias Uhum. demandas, né? Até com tese tributária mesmo. Então, atua Claro. ali de forma massificada. E hoje, o perfil do profissional que eu vejo, não só porque a advocacia mudou, mas porque o mercado vem exigindo, né? O que eu sinto dos empresários, das empresas também, é aquele profissional que atua de uma forma mais personalizada, aquele profissional que
faz parte do negócio, que quer entender o que está acontecendo dentro da empresa. Então, por isso que eu falo, abrir uma porta, seja com a execução, seja com a recuperação de créditos, você precisa aproveitar tudo que tem lá dentro, todas aquelas Claro. oportunidades, né? E aí você precisa treinar o seu olhar para isso e saber um pouquinho de cada coisa, pelo menos. Não precisa ser especialista em tudo, até porque você não vai conseguir. É muita coisa que a gente tem dentro da área tributária. Mas justamente para identificar tudo isso e conseguir se perpetuar dentro de um cliente, dentro de uma empresa. Eu acho que isso é o mais importante. E sempre esse profissional, ele, na minha avaliação, assim, ele é um facilitador de soluções, né? É o Sim. que o empresário quer, que a parte quer, né? Eu sou o juiz o resolvedor de problemas, né? Para explicar, bem, o que que tu faz? Não, pai, resolve os problemas. Quando não consegue resolver, a gente resolve. Mas é facilitar as soluções, né? Que pode ser injetar capital de giro na empresa, viabilizar, recuperar uma empresa, sanear, né? E às vezes produzir um resultado na execução, olha, tentar decotar o que está prescrito, alguma anualidade formal, tentar garantir da maneira menos onerosa, Uhum. conseguir exercer a defesa da forma mais ampla e produtiva possível, tanto quanto a nossa Constituição inspira, e a gente idealmente é formado para fazer. Então são várias soluções que eu gostaria muito que os profissionais, assim, gosto muito de ajudar os seguidores a construir essas soluções, porque eu vejo isso produzir resultado, mas não apenas juridicamente. Ah, a Uhum. solução do processo foi aquela, foi a decisão, mas é um impacto que extrapola da letra fria do papel ou da tela, né, dos bytes. Mas é assim, olha, a solução para uma empresa, a viabilização do negócio, a esperança, né, ou a realização profissional deste que está interessado em se desenvolver, em mergulhar, se nichar a sua atividade. Isso que me encanta, essas histórias de realização profissional, né? Isso é muito lindo, isso é muito legal, me fascina isso, assim, de ver, olha, eu não teria conseguido se não fosse esse detalhezinho, como eu compartilhei lá no Tex, às vezes é um clique, assim, né? Uma ideia, uma coisa que, digamos assim, não é inventar a roda, né? Não é desenvolver uma coisa que não existe. São coisas que já estão aí, mas porque o direito é tão vasto, e nem eu ouso dizer que eu conheço tudo de execução, porque tem coisa nova. Agora tem uma empenhorabilidade nova dos bens das entidades beneficentes, a gente está estudando isso aí porque está acontecendo nos processos. Então tem coisas novas que vão surgindo, a gente está estudando, véio, tentando, né, sempre correr atrás da atualização. Mas é muito legal ver o potencial que essas mídias sociais proporcionam, mas fundamentalmente da gente chegar nas pessoas e ajudar esse empurrãozinho, assim, né? Que a gente. Eu não tive, né, no meu tempo lá, não nem existia isso aí. Nem no meu. Mas é. Mas é legal, né? Eu acho fantástico isso, assim, quando me compartilha uma ideia, uma decisão, olha, consegui aquele negócio lá e tal, que, né, às vezes a gente deu um, a gente, olha, isso aqui o STJ decide assim, isso aqui, se você juntar esse documento, é o que a jurisprudência entende que é o adequado, e coisas assim que vão despertando e vão frutificando. É muito legal, isso me realiza, me alegra demais esse trabalho. Então, fica essa mensagem, assim, de esperança, né? Como a Aline diz, olha, a gente tá todo mundo aprendendo aqui, né? Eu aprendo muito com vocês, com seguidores, enfim, com quem pergunta. Às vezes a gente aprende mais com perguntas do que com respostas, né? Sim. Eu fiz uma pergunta, assim, uma coisa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Como é que essa criatura pensou nesse negócio? Deixa eu pensar, deixa eu ir atrás. A gente aprende muito junto. Então Eu, é muito legal. eu acho que isso que você está falando é mais do que uma mensagem de esperança, acho que é até uma mensagem de propósito, né, Thiago? É, Porque eu vejo assim, né? Eu lido com muitos profissionais que estão começando dentro da mentoria, até alguns cursos, enfim, e eu vejo aquele desespero pelo dinheiro, né? E a gente sabe, o dinheiro é importante, claro. né? Os boletos estão aí, boleto não Então, espera. Mas às vezes as pessoas, eu vejo que alguns profissionais começam pelos motivos errados, né? é. Ah, eu vou para o tributário porque eu vi que dá dinheiro. Ah, eu vou para o tributário porque eu estou vendo a Aline lá recuperar milhões, dá dinheiro, né? E às vezes, quando a gente começa alguma coisa pelo motivo errado, tende a dar errado, né? Então, isso é muito legal mesmo. Eu falei, né? Eu comecei essa live falando das empresas que sofreram com a pandemia.
E eu fiquei extremamente feliz, porque assim, nesse momento eu comecei a trabalhar muito com as empresas do Simples Nacional, né, que Uhum. são ótimas também dentro desse cenário de recuperação de créditos. E eu vi muita empresa, né, que se salvou graças a isso, né? E os reflexos. Então, quantos empregos a gente conseguiu Claro. ter com o crédito que foi recuperado, né? Teve também empresa que acabou expandindo, abriu uma nova filial, ou seja, quantos novos empregos foram gerados. Então, nós como tributaristas, a gente tem um impacto social grande, né? Claro que Então, tem. tudo que a gente faz reflete muito dentro da economia, dentro das empresas, a questão de empregos e tudo mais. E muitos profissionais não enxergam isso, tá? Para a gente é super óbvio, né? Porque a gente tem esse propósito dentro da gente. Mas acho legal você falar isso, né? Um profissional super gabaritado, um profissional de sucesso, trazendo isso daqui pro pessoal, porque para quem está começando, às vezes vai por esse caminho que não é muito bacana, né? E acaba só se É. frustrando, né? Só quebrando É. a cara. E às vezes é essa chavinha aí que precisa virar para que o resultado comece a acontecer. Verdadeiramente ajudar, verdadeiramente tentar transformar, verdadeiramente buscar resultado. E o resultado, às vezes, olha, é minimizar o prejuízo, né? Dentro. E me encanta, assim, essa coisa das famílias, das pessoas, da profissão, de um sonho que a pessoa tinha naquele empreendimento. É, Nossa, eu tive um grande amigo meu, ele saiu da imobiliária, vida inteira trabalhando em imobiliário, o pai dele tinha imobiliária, e ele saiu da imobiliária do pai dele, levou uma parte da carteira pessoal de clientes dele, e ele fundou a empresa dele exatamente às vésperas da pandemia. Ele, por exemplo, ele fundou a empresa dele em janeiro, fevereiro, e em março explodiu a pandemia. Então, ver assim a frustração de um sonho, né, de um ideal, de um propósito assim. E se a gente puder ajudar, né, puder tentar maximizar assim essas possibilidades de sucesso, nossa, isso aí é fantástico. E por isso eu abro sistematicamente caixinhas de perguntas e são centenas, ou seja, estou arrumando para 500 respostas registradas no Instagram. São mais de 400, que cada destaque cabe 400, né? Então já cabe 100. Então já tem 4 cheios e estou no quinto. E são respostas, às vezes, que resolve ali uma coisa teórica e que resolve um processo, mas que tem uma repercussão, como disseste, que extrapola exatamente do processo. É uma empresa, é uma família, é um emprego, né, um resultado, um resultado desejado. Então, esse é muito legal, me anima demais, assim. Então, é muito bacana estar por aqui fazendo isso também. Não, com certeza. É o que eu falo, né? Não é só. Aqui a gente traz soluções, né, para os profissionais da área, que reflete para eles também, né, financeiramente, inclusive. Então, a partir do momento que você ensina todas as funções, eu ensino o que eu sei, óbvio, né? Outros profissionais acabam lucrando com isso dentro dos seus escritórios. Claro. Mas é o que a gente falou, né? Acaba se tornando quase que um ciclo vicioso aí o negócio, porque é uma coisa que vai desencadeando a outra. Então, É, isso também me fascina muito dentro da área tributária, né? Fora o dinamismo, sempre tem a novidade, né? própria complexidade, né? Porque isso desafia a gente a estudar, Claro. entender. Mas eu acho que esse reflexo assim social é bem interessante também. Isso pega bastante para mim, é bem bacana. Legal. Aline, estamos chegando em 1 hora aqui da nossa conversa. Desculpa, acho que eu desviei a nossa rota de, Mas, de assunto. Mas eu quero te agradecer demais. Se alguém mais tiver alguma pergunta aqui, vamos ver sim. se parou de rolar a minha aqui. Se alguma. Se Se alguém alguém... também depois, né, tiver alguma pergunta, eu estou totalmente disponível no meu Instagram, pode me mandar por direct. Isso, acompanhem lá o Insta da Aline, que é um Insta assim pródigo, né, em informações de valor. Isso aí. O Felipe perguntou que o prazo para nomear bens ou pagar é dias úteis, tá? Entendimento solidificado que o prazo de 5 dias contados da citação na execução fiscal, ele é contado em dias úteis também. Isso Com aí. essa dúvida para trás. Compliance, então, mais umas subsidiários CPC, exatamente. Eu vi que Pessoal, então, o Ander participou bastante aqui, o Ander que é um querido, é, estava lá no Tax Day também.
Trouxe alguns É, comentários aqui muito pertinentes e pontuais, mas eu acredito que é isso. Assim, se a gente fosse falar sobre compensações administrativas na prática mesmo, aí a gente precisaria, a gente extrapolar suas 500 respostas aí das caixinhas. aham, Porque, como eu falei, é, o negócio é complexo, não é tão simples quanto parece, requer realmente muito estudo, entender como que as coisas funcionam na prática, mas a minha ideia era trazer aqui, né, um conceito geral para que as pessoas entendessem a dinâmica. Então, como claro. acontece, por que acontece, né, o que que a gente precisa observar, como que as empresas estão enxergando esse tipo de trabalho, como que é interessante a gente levar o resultado do trabalho, inclusive. Então, é bem linhas gerais aqui para que quem nunca ouviu falar, Isso. ou quem, já ouvi, mas não sei muito bem como que funciona, agora espero que saiba, né? Isso, e se gostou, se interessou, procura lá no perfil da Aline, que certamente vai ser o caminho das pedras aí para aprender mais sobre isso aí, né, pessoal? Perfeito. É isso aí. Aline, quero te agradecer mais uma vez aí a tua disponibilidade, teu tempo aí, a tua generosidade com o meu pessoal. Imagina. E eu fico à disposição também, né? E Claro. sempre é muito legal conversar, trocar essas ideias, impressões, dessa forma assim mais informal, é muito bacana também. Isso aí. Quem estiver aqui, que for meu seguidor, tem uma setinha aqui em cima do Thiago, ó, começa a seguir também o perfil dele, que é super interessante, um conteúdo muito valioso, muito rico. Eu tô sempre lá, né? Como eu falei, né? Eu não sou da execução fiscal, não, né? Não é a minha atividade aqui dentro do escritório, mas estou sempre lá acompanhando. Às vezes, né, umas soluções assim mais complexas que ele traz, eu falo, meu Deus, peraí, deixa eu voltar a ver de novo, né? Mas eu sou dessa. E é o que eu falo, aqui no Instagram a gente tem muito conteúdo valioso, né? Então, Claro, na nossa época não tinha. E aproveitem isso, né? Dá para vocês tirarem claro. muita coisa daqui. Vamos fazer um print da tela aqui, ó, para Vamos, recordação, ó. vamos. Aí, bacana. Quem quiser também pode fazer um print da tela, nos marcar, né? Com Aline, certeza. que a gente reposta lá nos nossos Isso stories. Muito aí. obrigado. Eu vou publicar, te marcar ali para ficar de recordação tu também ter. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam aí. Qualquer coisa, estamos à disposição no direct, aí nas caixinhas de perguntas. E vou deixar salva a live aqui também para quem quiser assistir depois. Isso aí. Muito obrigada, viu, Thiago? Obrigado pelo convite. Imagina, Acompanhou a gente aqui. E até a próxima. Até o próximo Tax Day também. Espero que você. com certeza, estarei lá. Tchau, pessoal. Tchau, Thiago. tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, Aline. Tchau, Boa tchau. noite.